Olá, pessoal! Boa noite! Tudo na paz por aí? Tomara que sim, queridos. Vamos lá então para a nossa leitura de hoje? Hoje, dia 23 da nossa leitura do livro dos Salmos em 68 dias. Leremos os Salmos 50 e os 51. Boa noite, seja bem-vinda, Simone. Salmo 50, Salmo da família de Asaf. Fala, Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que, mediante sacrifício, fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Interessante nós entendermos isso aqui, né? Que ao mesmo tempo que lá no Antigo Testamento Deus dá a lei para que haja a morte do animal em substituição ao pecado do homem, ele vira e fala assim, olha, eu não tenho necessidade de nenhum sacrifício, eu não preciso de nenhum bode, não preciso de nenhum animal. Mas ele não havia pedido no Antigo Testamento que desse isso, que ofertasse, que matasse os animais para a purificação dos seus pecados, da humanidade? Interessante que o entendimento que nós temos que ter não é que Deus precisa da morte dos animais, é que nós precisamos de que, a Bíblia fala, sem ser derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Antigo Testamento era por animais, por ovelhas, que eram feitos, né, os sacrifícios, e a matança dos animais em purificação do nosso pecado. Mas é mais para que nós entendamos que somos pecadores e que alguém precisa pagar pelos nossos pecados. Nós já sabemos que quem fez esse sacrifício por nós chama Jesus Cristo, mas como estamos lendo o Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Então a narração desse salmista aqui, que foi Asaf quem escreveu, ele entende e narra que, apesar de Deus ter mandado que se matasse animais, o principal não era que o animal fosse morto, mas que eu e você compreendêssemos a necessidade de que, para purificar pecado, alguém teria que ser morto e se sacrificar. E isso é muito sério, queridos, porque por vezes levamos a nossa fé em Deus de forma muito superficial e muito fugaz, mas alguém já pagou por esse preço, né? E nós sabemos que ele chama Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo 50, verso 11. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Deus falando isso, né? Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então, mesmo que na época da lei haveria o cumprimento desse sacrifício dos animais para manutenção, para purificação e limpeza dos seus pecados, o que Deus fala que, olha, ofereça a ele sacrifícios através da gratidão. Seja grato por tudo que o Senhor já fez na sua vida e que ainda vai fazer, porque Ele não dorme, Ele não continua produzindo e amando e cuidando de você diariamente. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, você vai dormir, na hora que você abrir seu olho amanhã, se assim Ele te der vida, as misericórdias dele já se renovaram e Ele já manteve de novo a bondade para com a sua vida. E Ele quer então que, ao invés de sacrifício, mas que haja gratidão, que haja cumprimento dos votos para com o Altíssimo. E isso inclui, na realidade, todos os votos. A gente, quando faz voto ao Senhor, a Bíblia fala que é melhor que você não faça do que se você fizer e não cumprir. Porque Deus leva muito a sério votos que a gente faz a Ele, sabe? Então, que nós tenhamos a responsabilidade e a hombridade de, quando fizermos um voto ao Senhor, cumpramos
porque o Senhor é fiel para poder cumprir da parte dele aquilo que ele prometeu para nós, que inclui salvação e vida eterna com ele para aquele que professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Salmo 50, continuando o verso 15. Deus continua falando: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Porque você vai ser abençoado, porque você vai clamar com fé, ele vai te atender. E você terá a oportunidade de dizer: foi Deus quem me curou, foi Deus que me abençoou, foi a porta que ele abriu para mim, por isso hoje eu tenho essa resposta em minha vida. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Gente, é muito sério a importância que Deus dá, logicamente, é a palavra dele, e as leis que Deus deu é a palavra dele, é propósito dele. Já expliquei isso aqui, que a lei do Senhor, a Bíblia fala que ela é como um aio, como uma babá, que para o povo de Israel foi quem conduziu o povo, quem guardou o povo, para que não se perdesse, não teria sobrado ninguém, né, da travessia lá do povo de Israel até chegar à terra prometida. E aí Deus fala assim: olha, qual é o direito que um ímpio, que uma pessoa que não tem temor de Deus, ficar recitando a minha aliança, ficar recitando a minha lei? Por que falta de temor você tem para com a minha palavra, já que você não vai cumprir, e você pega, abre a boca e começa a dizer de coisas da lei do Senhor, sendo que você não tem temor para vivê-la? Olha que sério que é isso aqui. Olha que interessante o verso 17 e continua falando. Então ele pergunta assim: que direito você tem de ficar repetindo a minha aliança? Verso 17: pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Então aquele que realmente não gosta e não concorda com que Deus o discipline e o corrija, é porque não entendeu Deus. Deus é pai, e um pai precisa corrigir quando estivermos fazendo errado. E o ímpio não quer ser corrigido por Deus, o ímpio não quer ser conduzido por Deus. Ele fala que ele vira as costas à palavra de Deus. Então, para que essa pessoa fica falando de Bíblia, fica falando de coisas religiosas, se ele não vai cumprir? Ele vai virar as costas para o que Deus está falando. Verso 18: você é um ladrão, olha Deus falando, e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Deus falando então contra o ímpio, que tem feito pouco caso da palavra dele e do temor da aliança que ele fez para com o homem. Deus continua dizendo, verso 21, você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Palavra pesada, queridos, da ira do Senhor contra aqueles que não levam a sério a sua palavra. Verso 22, considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, considerem isso vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Porque se Deus pega para praticar ira, não tem ninguém que proteja essa pessoa não, né? Nenhuma situação, nenhuma condição financeira, em nada, né? Protege essa pessoa quando Deus quer fazer uma correção. Verso 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Opa! Salmo 50, vamos viver agradecendo ao Senhor, reconhecendo a bondade dele para com a sua vida e com a minha vida, que no momento em que nós rendermos graças a esse Deus e agradecendo sua fidelidade para conosco, ele vai nos mostrar a salvação dele, né? Salvação de Deus, e vai nos levar a andar nos seus caminhos, né? A melhor coisa que temos para fazer, então, mais do que qualquer sacrifício, é gratidão para com Deus. Vamos para o Salmo 51 para terminarmos nossa leitura do dia de hoje. Salmo 51, para o mestre de música, Salmo de Davi. O anterior foi de Asaf, esse agora é de Davi. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que esse cometeu adultério com Batseba. O camarada pega a mulher do cidadão, do outro, do Urias, né? Tem relacionamento com ela, tem um filho, tudo contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus queria. E aí então Natã vem dizer para ele, vem exortá-lo. O profeta de Deus vem exortar Davi. E ele então descreve e transcreve esse salmo diante dessa situação que ele havia vivido de correção de Deus, e inclusive que levou à morte do seu filho. Vamos lá então. Para o mestre de música, já li. Verso 1.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Vamos lembrar que Davi fez muitas coisas ruins. Davi foi realmente um homem valente e sanguinário em todas as suas ações também, como rei, né, propriamente dito. E muitas coisas erradas ele fez também de um coração errado. Mas a Bíblia também fala que ele tinha um coração voltado para o Senhor. E aqui está a prova. Quando ele se reconhece pecador, quando ele se reconhece carente, quando ele descreve as suas transgressões, quando ele reconhece a culpa dele diante das coisas, que ele se sente culpado de ter feito tanta coisa ruim e pede a purificação do meu pecado, do pecado dele. Eu acho engraçado, tem gente que comete um erro para com você ou comigo, e aí ele chega para ele assim, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa. Ué, se eu te fiz, você não sabe nem se você fez? Então você está pedindo perdão de quê? Né? Davi, ele é muito claro, desculpe as minhas transgressões, aquelas que eu fiz, aquelas que estão me trazendo culpa neste momento, aquelas que me afastaram do Senhor. Então ele sabe nomear, né? Quer pedir perdão, querido, de alguma coisa? Dá nome. Me perdoa porque eu falei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu te xinguei, porque eu te humilhei, qualquer coisa. Dá nome pro seu pecado. Porque tem grande chance assim da gente saber se você entendeu que você pecou e se você se arrependeu. Caso contrário, o velho então, né? Velho, se eu fiz alguma coisa, você me desculpa aí. Que desculpa, cara? Qual que é? Qual que é o seu pecado? O que você fez? Dá nome, igual Davi deu. Salmo 51, verso 3. Pois eu mesmo, ele está falando dele ainda, conforme a exortação que ele recebeu de Natã. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, de novo, e o meu pecado sempre me persegue. Ele está sabendo direitinho qual é o pecado que ele tem, e ele vive tentando fugir desse pecado, porque o pecado corre atrás dele, ele tem que fugir desse pecado. E a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem que ter resistência. Resistência é confronto. Não adianta, deixa o pecado ali pertinho de mim, não tem problema não. Não, filho, se tem um problema, se você tem um pecado na sua vida, não anda perto dele. Ou se for para andar, é para confrontar de uma vez, porque é para resistir. Não fica rodeando em volta de pecado, não, que você vai cair. Estou ministrando, não. É porque a Bíblia fala que a única forma de eu chegar perto de pecado é para resistir. Né? Caso contrário, me faz fugir dessa situação para que eu não caia. Vamos lá então. Verso 4. Contra ti, só contra ti, pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Oh, meu Pai do céu! Isso aqui é profundo, né, gente? Então ele sabe que apesar dele ter feito, por exemplo, não, mas eu fiz o mal, foi contra a minha vizinha, não foi contra Deus. Mas a sua vizinha é serva do Senhor, a sua vizinha é filha de Deus também. E ao qual você desonrar uma pessoa, está desonrando Deus também. Então o nosso pecado é contra o Senhor, antes de ser contra uma pessoa. Deus nos mandou amar o próximo. Se você não está amando o próximo, você está desonrando a Deus. A pessoa nem recebeu seu amor ou seu ódio. Você só não quis amar. Quando você não obedeceu, você está desonrando a Deus, não é nem a pessoa. E ele tem essa consciência. É profundo o que Davi sentiu, tá? Que a gente chegue nessa profundidade de entendimento. Então, olha, é razão, é justo Deus. É justo só me condenar. E aqui de outra forma também tem pessoas que passam por situações, duas condições. Uma, às vezes a pessoa pecou e está sofrendo a consequência do pecado. E aí ela fica, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Mas você que pecou, filho. Você caçou o resultado do seu pecado, está perguntando para Deus? Outro é Deus mesmo que te coloca na prova. E se ele te coloca na prova, é para você continuar obedecendo. Se você não obedecer, já pecou de novo. Ô filho, nós estamos lascados. Qualquer lado que for, nós estamos perdidos. Assim, se a gente é pecador e a gente precisa da misericórdia de Deus. Caso contrário, não tem jeito. Vamos terminar. Verso 5. Aqui, sei que sou pecador desde que nasci. Ai. Capaz de falar isso aí? É capaz de se reconhecer? Quais pecados você já comete desde que você nasceu? Consegue pontuar? Sabe descrever? Porque se você souber descrever, você fala assim, há quanto tempo eu já não pratico esse pecado? Então você vai estar entendendo o seu processo de santificação. Antes eu era muito mais irada, antes eu era muito mais nervosa, antes eu era muito mais iracunda, fofoqueira, qualquer coisa. Mas eu já parei, eu estou diminuindo, estou parando, ou invejosa, qualquer coisa. Então faz uma análise progressiva e vê quanto você já melhorou disso. Se piorou, volta e arrepende, meu filho. Volta lá atrás, Deus, desde quando eu nasci eu sou pecador, faz igual Davi. Sim, desde que me concebeu a minha mãe, eu sou pecadora.
Ai, ai, ai. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensina da sabedoria. Deus não quer palavra bonita não, filho. Deus quer o coração quebrantado na presença dele. Deus não faz questão de dizer assim, ó magnânimo Senhor, excelentíssimo Senhor, Deus onipotente. Não, filho, papai, aqui ó, pisei feio, não estou dando conta disso. Abre seu coração porque ele já conhece. Antes que a palavra venha à tua boca, ele já sabe o que está lá dentro. Então, seja honesto com o Senhor, que é muito melhor, tá? Quer dizer, vai dar ruim porque vai ter correção, mas a correção também é boa. Então, desde que eu foi concebido no ventre da minha mãe, ele deseja então um coração que, quer dizer, deseja a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Sabedoria é a prática do ensinamento. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, você tem conhecimento. O sábio é aquele que consegue praticar aquilo tudo que ele já estudou, aquilo tudo que ele já sabe. Então ele fala que Deus coloca no coração dele, quando ele abre o íntimo para Deus, ele coloca no coração dele, de Davi, sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem versículos que falam que, outras versões falam inabalável, um espírito que não vai se abalar, né? Põe em mim um coração puro. Verso 11. Não me exultes, expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E olha que interessante que nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas como habita em nós, né? No período da graça. Logicamente ele sabia que ele era conduzido pelo Espírito Santo e qual a parte ruim seria para a vida dele não ter a condução do Espírito Santo na sua vida. Você tem o Espírito Santo que te fala, filho, não faz isso, filho, faz aquilo, baseado o quê? Na Bíblia. A Bíblia é o crivo da sua ação. Então, que nós possamos pedir também ao Espírito Santo, me conduza, não me deixe fugir, não me deixe sair da tua presença, mas me traga sempre a essa reflexão. Verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Hoje tem tanto ensinamento, gente, cada versículo tem uma parada aqui. Nós paramos de nos contentar com a alegria da salvação. Salvação é o processo máximo e master que Deus nos ofereceu, porque demandou o sacrifício de Jesus. Porque Ele morreu em nosso lugar, nós temos hoje a garantia de que seremos salvos, ressurretos em corpo glorificado e viveremos eternamente. Mas o mundo hoje, ele tem nos feito acreditar que as conquistas desse tempo presente são mais importantes. E assim, não conquistar coisa que tem nos entristecido mais do que pecar contra Deus. Pecamos contra Deus, não nos entristecemos. Não conquistamos coisas, morremos de tristeza. Renova em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Que ela seja suficiente para mim. Se você não tiver nada, que também não é uma verdade, porque Deus não deixa de sustentar os seus. A Bíblia fala que se tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. E que Ele não deixa o filho dele desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Já lemos esse salmo anterior. Então, se Ele te alimenta e te sustenta, tenha gratidão. O salmo anterior, né? E com a gratidão você agrada ao Senhor. E aí você vai de novo retomar essa alegria de estar salvo, que é a coisa mais importante da sua vida. Verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, quando ele tiver de volta a alegria da salvação, entendendo que mais vale é isso, ele vai agora aproveitar essa instrução que ele recebeu e essa conformidade com essa verdade, ele vai compartilhar com aquelas pessoas que são transgressoras, com aqueles que estão fora do caminho, para que eles possam se voltar para o Senhor. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Lembra que eu acabei de falar aqui, né? O povo era obrigado a fazer, mas ele prefere um coração grato. 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são, abre aspas, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus,
não desprezarás. Então, quebranta seu coração, se humilha diante do Senhor, porque nesse comportamento Ele não vai te desprezar. E para terminar, então, o verso 18: por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o altar. Então, quando a sua oferta vier com gratidão, a outra que é a lei, ela será bem recebida. É interessante que a Bíblia também nos fala fala o seguinte, que quando você vier ao altar do Senhor entregar uma oferta, e ali se lembrar que tem alguém contra você, não é nem você com raiva de ninguém não, alguém que está contra você, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia com a pessoa, depois você volta para fazer a oferta. Deus te manda fazer oferta, eu creio que é obrigação de um cristão dar dízimo, eu vivo essa realidade. Ele fala o seguinte, olha, se você souber que tem alguém contra você, não dê seu dízimo, não dê sua oferta. No Antigo Testamento, não dê seu sacrifício, não dê seu holocausto. Conserte, porque primeiro agradar o Senhor. E agradar o Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar o próximo como Deus ama. Deus te ama e fez grandes coisas por você. Mas Ele ama aquele outro também que você não gosta, mas Deus gosta. Deus ama também aquela pessoa. E se você honrar a Deus amando aquela outra pessoa, você vai depois poder fazer a sua oferta física, do seu dízimo, da sua oferta, do seu holocausto, da sua oferta queimada, do seu novilho. Ele quer que obedeça, mas primeiro que tenha um coração rendido a Ele e que faça por amor, porque sem amor é impossível agradar a Deus, sem fé e sem amor, porque Deus é o próprio amor. Amém? Mais um dia de leitura bíblica, espero que a gente possa continuar amanhã. Já fomos 1/3 do nosso tempo de leitura do livro dos Salmos. Que você esteja recebendo do Senhor alguma palavra e que, como Davi falou, possa prosperar e proclamar e anunciar a verdade de Cristo para aqueles que estão perdidos e ainda sem entender que Jesus é amor e que Ele está voltando. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, boa noite, bom descanso, até amanhã, se Deus permitir. Até lá!